Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês, 355 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado. Se você não se inscreveu no meu canal, convido que eu faça. Se você conhece alguma pessoa, né, que goste de conteúdo, dessas questões de história, de política, de uma reflexão independente, fala para se inscrever no meu canal. É muito fácil. O blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, que é aquele sininho, né? Utilize da página dos comentários, coloque like no que vocês gostaram. Lembro também que no www.cursosdovila.com.br vocês poderão ter as informações do primeiro de vários cursos que eu oferecerei através dessa plataforma, e o primeiro trata da história da ditadura militar no Brasil. Bem, hoje, por volta da hora do almoço, eu fiz uma live especial porque eu tinha logo cedo visto as falas do presidente da República, do Bolsonaro, atacando de forma vil, covarde, como faz parte da sua personalidade, o ministro Alexandre de Moraes, né? E fez ataque dizendo quem ele é, sobre a decisão que ele tomou correta, né? Olhando o artigo 37 da Constituição, lembrando que no caput do artigo 102 o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, e no artigo 37 está bem clara a questão da impessoalidade. E a designação do senhor Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal era nítida, era para colocar um homem seu, da sua confiança, para blindar os seus aliados políticos, né? Para coagir adversários, para que ele tivesse acesso a investigações sigilosas e para proteger a sua família criminosa, né? Dele, Bolsonaro, chefe da Orcrim, e de toda a caterva que o cerca, em especial os seus 3 filhos criminosos. Era isso, claro. E, evidentemente, nós não estamos numa república bananeira. Eu falo, não é na época do Trujillo, né? Lembrar a festa do bode do grande Mário Vargas Llosa, ou se nós lembrarmos o senhor presidente lá na Guatemala de Miguel Ángel Astúrias, o Supremo antes, portanto, no século XIX, o Francia aqui no Paraguai, ou lembrar os livros do Gabriel Garcia Marques, Passar lá por Ninguém Escreve ao Coronel, etc. Bem, temos uma literatura ampla, vasta, e de outros autores que poderiam lembrar da literatura da América Latina que trata sobre essas figuras, né? Nós estamos aqui no Estado Democrático de Direito, temos uma Constituição que tem mais de 30 anos, né? Com os defeitos que ela tem e com os defeitos que nossas instituições têm, nós funcionamos democraticamente, o que é uma vitória, né? Em termos de plena democracia, o regime mais longo da história do Brasil, desde 1500, que nós estamos vivendo desde a promulgação da Carta, a 5 de outubro de 1988. Portanto, é nesse universo que a gente tem de causa estranheza ter na presidência da República um golpista, porque além de ser uma pessoa fraca, covarde, é um doente mental, né? Ele tem um problema emocional, melhor dizendo, né? Ele é um psicopata, né? Coloca em risco as nossas instituições, ele quer dar um golpe de Estado. Eu sempre tenho alertado, e vou voltar a essa questão do nosso encontro hoje, aqui, essa questão me parece muito importante. Ele atacou o ministro Alexandre de Moraes, dizendo assim, mas e você foi para o Supremo porque você era amigo do Temer. Então eu mostrei rapidamente que ele não conhece. Primeiro, olha, só esse direito constitucional do ministro Alexandre de Moraes, essa é a 34ª edição. Todo mundo que conhece, que leu, que conhece um pouco o direito constitucional no Brasil, sabe que ele é um importante constitucionalista, um professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade Mackenzie, foi do Conselho Nacional de Justiça, foi secretário de Justiça de São Paulo, secretário da Segurança Pública, portanto tem uma longa carreira. E no campo do constitucionalismo é um dos grandes constitucionalistas brasileiros. Portanto, ele não estava lá porque era um apaniguado para proteger alguém. E eu insisti e concluí na minha fala hoje essa questão, próxima hora do almoço, no encontro que tivemos, que um marginal, como é o Jair Bolsonaro, imagina que as pessoas são a sua imagem e semelhança. É isso, né? Quando você tem uma pessoa como ele, que não tem caráter, que não tem honra, que tem por princípio não ter princípio, imagina que todos são iguais a ele. Não, não são, as pessoas são diferentes. Então, por isso que eu fiz aquela intervenção imediata. Tinha muito mais outros assuntos que eu reservo para agora, né? Como, por exemplo, o caso, ele apagou depois de ele acusar a Organização Mundial de Saúde. Olha a vergonha que nós passamos. Olha a vergonha. Ele acusou a Organização Mundial de Saúde de incentivar masturbação e homossexualidade em crianças. Ele tinha distorceu a publicação, alguém passou isso para ele, porque ele é uma pessoa, é um mandrião,
né? Ele não trabalha, é um preguiçoso, ignorante, inculto, tem ódio da cultura, como aquele general franquista, né, que dizia, ao falar de cultura, puxar o revólver. É ele, né? É uma pessoa da barbárie, né? Amigo de marginais, íntimo do Rony Lessa, assassino da Marielle Franco, né? Tudo isso que nós... Ele é uma pessoa desse tipo. Olha a vergonha. Quando ele era um deputado baixo clero, ele dizia isso. Bolsonaro acusa a OMS de incentivar a masturbação e homossexualidade. Depois, era um documento falso, né? Ele apagou do seu Facebook. Então, mas não interessa, ele pôs como se fosse verdade. Mas ele não é mais o Bolsonaro ligado ao submundo carioca da criminalidade. Seus amigos. Não, hoje ele é presidente do nosso país. É incrível, só com isso, em outro momento, é crime de responsabilidade. Imediatamente esse homem seria, dar um chute nos fundilhos desse homem, ele sairia da presidência da República. Olha o que ele fez, olha só o que ele fez em sequência, e isso antes de dormir. Ataca o ministro Alexandre de Moraes e ataca os governadores dizendo, olha quão criminoso é esse homem, criminoso quem comete crimes. Ele disse que os governadores, em especial de São Paulo, inflavam o número de mortos. É inacreditável e não acontece nada. Que país é esse? Que Brasil é esse? Eu não estou entendendo o Brasil. Simplesmente eu não estou entendendo o Brasil. O homem diz as maiores barbaridades. Nós estamos hoje, viramos uma África do Sul da época do Apartheid, isolados internacionalmente. Ninguém quer saber do Brasil. Brasileiro, ao sair do Brasil agora, como pessoa física, como pessoa jurídica, vai ter dificuldade de chegar ao país, ao seu destino. Vai ter problemas, tenho certeza. Vai dar problemas, eu já disse ao agronegócio brasileiro. Nós estamos numa situação internacional gravíssima, né? Hoje, por exemplo, os dados revelados, só citar rapidamente, o primeiro trimestre, só para recordar, o crescimento negativo, a China menos 6,8, Estados Unidos menos 4,8, França menos 5,8, Espanha menos 5,2 e a Itália menos 4,7. É inacreditável, nós estamos numa situação terrível, né? E ele não para, né? Atacar, quer dizer que os governadores estão falsificando o número de contágios e o número de óbitos. Olha a sucessão de mentiras que são crimes da Lei 1079, 10 de abril de 1950, que são crimes de acordo com a Carta Magna. Né? A questão da epidemia, ele voltou, eu vou tocar nessa questão com mais cuidado, hoje aí da Porto Alegre, a violar o artigo 269 do Código Penal. E a coisa vai indo. E o número de mortos hoje é 435. E ele continua incentivando a quebra do isolamento social, com a complacência do patético ministro da Saúde, do patético, dá dó, mas nós estamos na maior epidemia da nossa história. Mas dá dó. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que ele está lá. Um ministério tomado pelos militares, o secretário-geral militar, todo mundo, até o porteiro agora é militar. Tudo. Houve uma militarização do Ministério da Saúde. Melhorou a situação? Não, piorou. Porque o Mandetta, na época da sua gestão, apontava as questões centrais. E, por exemplo, o Bolsonaro, vírgula, o psicopata, vírgula, cadê a cloroquina? Esqueceu da cloroquina, não fala mais. Vocês percebem nas mãos de quem está o Executivo Federal? É possível deixar nas mãos desse homem o destino da nossa pátria? Claro que não, mas é, né, como eu sempre digo, se o hábito não faz o monge, a crise não faz o impeachment. É necessário ação. A impressão que dá é que estão esperando mais alguma coisa, mas precisa de mais. Pô, só que eu listei 3 coisas num prazo de 12 horas que ele fez. É inacreditável, é necessário uma ação imediata, sob risco, e nós vamos aprofundar um pouco mais essa questão, de jogar o Brasil na maior crise da história do Brasil republicano. E por que eu digo na maior crise da história do Brasil republicano? Olha, observe, nós estamos numa situação de saúde gravíssima, né? A maior taxa de contágio do mundo é do Brasil, quer dizer, nós não estamos falando pouco. O Brasil passa a China. Olha lá agora, ministro Nelson Teich disse ser possível chegar a 1.000 mortes por dia no país. Na boa. Né? O país registra 7.218 novos casos em 24 horas. O total chega a 85.380 e são 5.901 mortes. Né? O Brasil passa a China em número de casos, já é o 10º no mundo. A subnotificação pode esconder mais de 1 milhão de casos no país,
né? E por aí vai. Sem falar, eu já disse que ele diz que o Bolsonaro diz que governadores não achataram a curva de transmissão do Covid-19, etc, etc, etc. O que vai acontecer? Aquilo que nós já falamos aqui. A irresponsabilidade do Bolsonaro está fazendo com que, em várias partes do Brasil, o isolamento social seja quebrado. Isso que vai acontecer daqui 10, 15 dias, mais preciso, 14, 15 dias, vai ter o reflexo de tudo isso, diz os especialistas. E o ápice, nós estamos na semana 18, isso irá até a semana 27. Né? O ápice vai ser por volta da metade de maio, da metade de maio para o final do mês de maio, dizem os especialistas. O que vai acontecer, ele diz que a maior tranquilidade, o Taish, vão morrer 1.000 por dia. Mas eles falam assim, morreu 1.000 por dia, não está nem aí. Não está nem aí, tem de morrer. Como diria o Bolsonaro, e daí? E daí? E essa irresponsabilidade vai fazer com que a epidemia se estenda mais no tempo. E ao se estender mais no tempo, ela vai ter efeitos econômicos mais devastadores, porque é mais extenso. A recessão não será só esse ano, não. A maior da história. Ela vai continuar ano que vem. E o mundo está em recessão esse ano. É diferente de outras recessões que nós tivemos, mesmo nesse século, 2015, 2016, ou 2009, que foi pequena, mas foi, quando o mundo crescia muito. É diferente. Nós vamos pegar um mundo em recessão. Além disso, nós somos isolados internacionalmente pela política irresponsável do Bolsonaro. Irresponsável. Né? O Ernesto Araújo, o Beato Salu, ele não para. Os judeus norte-americanos, a Ação Judaica Norte-Americana, quer que ele peça desculpas, porque ele comparou o isolamento social a campos de concentração. Ele agora, eu até anotei aqui, ele no artigo lá continua falando do projeto globalista e ele fala do comunavírus, que é o Covid-19. Ou seja, nós estamos cavando a nossa sepultura como país e dando um tiro na cabeça. É incrível, nós estamos vendo o suicídio de um país que é o nosso, e ninguém faz nada. E ninguém faz nada. Os instrumentos constitucionais legais estão aqui, por exemplo, mas nada acontece. A situação vai a cada dia se agravando mais. E para ele não, ele está super alegre. Se vocês viram ele hoje em Porto Alegre, vocês viram ele visitando doentes, visitando médicos, profissionais de saúde, centros de pesquisa, que estão buscando a vacina, o conhecimento melhor do coronavírus. Vocês viram? Não. Ele foi visitar familiares de mortos pelo Covid-19? Não. Percebam a alegria dele. Ele passa um dia no estande de tiro e vai a Porto Alegre para quê? Aí é uma coisa grave. E aí é necessário a gente parar e fazer uma reflexão histórica, porque é muito grave. Claramente, o que está acontecendo, e eu já disse algumas vezes para vocês uma parte dessa questão. Ele trouxe o exército para a cena política, para o primeiro plano da cena política. Vale lembrar que um processo de redemocratização em 1985, mais ainda com a promulgação da Constituição a 5 de outubro de 88, o exército ficou restrito às suas funções constitucionais, a profissionalização das Forças Armadas, em especial do Exército, que é a força mais importante. Ao longo da história do Brasil republicano, o Exército esteve presente em diversos momentos, envolvendo diretamente com a política. Isso foi ruim para o Brasil e foi ruim para o Exército. Então, nós conseguimos uma conquista histórica, e o Exército também conseguiu, nesses últimos 30 anos, de se afastar das questões da política. E por quê? Porque o Exército é uma instituição de Estado. Ele não serve a governo, ele é uma instituição permanente de Estado, não está a serviço de um governo. O que fez o Bolsonaro? Um mau soldado, de acordo com Ernesto Geisel, alguém que saiu com desonra do Exército, não podemos esquecer que ele foi condenado por terrorismo, ele é terrorista, ele pode falar terrorismo com tranquilidade, porque ele é terrorista, né? Ficou preso também por quebrar a hierarquia, não é alguém que se deu bem na carreira, na breve carreira, ele passou muito rápido pelo Exército. Tal. E ele saiu com um sentimento de injustiçado, que ele teria sido injustiçado. E ele está se vingando contra a saída dele no Exército nos anos 1980, no final dos anos 1980, que ele saiu com desonra, né? Tomou um chute nos fundilhos, né? Aí foi para a velha política e ficou 30 anos, 2 como vereador, 28 no parlamento, em Brasília. Então ele trouxe o Exército para a política
E de duas formas. Uma, vingança pessoal. Eles agora vão ver quem manda sou eu. Aquele capitão que saiu com desonra vai mandar nos generais. É isso que passa na cabeça doentia desse homem, né? Primeira coisa. Segundo, ele sabe que não tem capacidade. Ele é um mandrião, preguiçoso, inculto, né? Os seus filhos nem se falam, dá dó, né? Então ele quer se utilizar de alguns oficiais do exército que tiveram uma formação melhor para exercer algumas tarefas de governo. E com isso, ele coloca um anteparo para esconder a sua incompetência. O caso em tela agora é claro. Coronavírus, crise econômica mais grave, né? E ele está jogando poder, criando sucessivas crises institucionais. Hoje, com o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Alexandre de Moraes. Mas já atacou Rodrigo Maia anteontem, assim sucessivamente, né? Como os nossos encontros nós falamos sobre isso. Ele usa o exército como se fosse uma guarda pessoal pretoriana. E o exército não é uma guarda pretoriana. Note que ele quer que as instituições de Estado sirvam a ele. A Polícia Federal ele quer que seja uma milícia, como a do escritório do crime do amigo dele, o Adriano, que morreu na Bahia, né? Ele acha que a Polícia Federal, e não é uma instituição permanente de Estado, é uma milícia, não é. Ele acha que o Exército é uma guarda pretoriana, a serviço de um projeto criminoso de poder que é o dele, chefe da Orcrim, né? Não é, é uma instituição permanente de Estado, e o Exército caiu na armadilha. De um lado, os altos oficiais estavam indignados com o que o país estava passando, a questão da corrupção, de tudo aquilo que a gente sabe, mensalão, petrolão, tal, tem isso. E de outro, a instituição se sentiu perseguida nos últimos 30 anos, não devidamente reconhecido seu papel. E de outro, é importante, as benesses do poder, que seduziu os altos oficiais. Isso explica que hoje no governo não há um número exato, mas há em torno de 400 oficiais, 400 servindo o governo. No Ministério da Saúde, eu estava lendo hoje, mais 2 foram nomeados, mais 2 oficiais. Então, ele há uma espécie, eu até brinco, de artigo 142 light. No que nós estamos vivendo. Então, com essa militarização, ele quer fazer uma coisa criminosa, típica de uma mente de um psicopata. Qual? Uma instituição permanente de Estado serve à nação, a todos os brasileiros. Um governo, ao defender sua política, defende a sua visão, que é uma visão de uma parte da sociedade. Hoje, o Bolsonaro é um presidente impopular. Todas as pesquisas mostram isso. Ao colocar o exército como um instrumento da sua vontade criminosa, ele está jogando exército contra a maioria do povo brasileiro. E isso vai ter um custo político muito grande. Muito grande, anotem. Quando ele vai à posse agora lá em Porto Alegre, coisa normal de mudança de comando, estritamente habitual, né? Ele dá uma ideia de que ele prestigia os militares, dizendo assim, esse é o nosso governo. Não, não é o nosso. Esse é o governo dele. É um governo que comete sucessivos crimes contra a Constituição. É um governo amigo de marginais. É um governo que usa as instituições de Estado para coagir adversários. É um governo que submete nossos interesses nacionais a potências estrangeiras. Portanto, cometendo crime de lesa pátria, né? Que está configurado, entre outras, na ampla legislação, começando pela Lei de Segurança Nacional, passa pela Constituição. E ele está iludindo nesse sentido os militares, que com o passar das semanas e dos meses do governo Bolsonaro, começaram a assumir a linguagem bolsonarista, isso é um perigo, e consequentemente, começaram a se confrontar, povo aqui, exército aqui. E na história brasileira, essa secessão teve um custo muito alto. Como eu estava justamente dizendo, essa secessão na história brasileira, povo, exército, tem um custo muito alto. E a ida dele a Porto Alegre, as sucessivas visitas às guarnições militares, retomam uma forma, entre aspas, de fazer política típica de um período ou da República Populista, que alguns presidentes faziam isso, ou durante o regime militar. E nós não estamos nem no período 45-64 e nem durante o regime militar 64-85. Nós estamos sob a vigência das plenas liberdades democráticas no Estado Democrático de Direito. Em suma, ele resgata uma forma de fazer política que não se coaduna com isso daqui, com a Constituição. E essa é uma questão também importante no sentido analítico. Então vocês estão percebendo, ele fracassou economicamente,
E nada tem a ver com o coronavírus, o fracasso já é anterior, basta ver que no ano passado que falava que ia cresceu 0,9, falou que ia crescer 2,5, quando o mundo estava crescendo, né, muito mais. Esse ano a situação é grave, o governo não sabe como responder a essa situação, e a recessão pode ser que no caso brasileiro não se restringe, infelizmente, só esse ano, tem até o ano que vem, ou o ano que vem um crescimento muito próximo a zero. Né? Esse ano nós podemos terminar com um PIB semelhante ao de 2010, de 10 anos atrás. Notem como a questão é complicada. Então, de um lado, ele está arrastando o exército para ser uma espécie de guarda pretoriana de um presidente criminoso. Quer usar a Polícia Federal como milicianos, como se fosse o escritório do crime do amigo dele, do Adriano, para proteger a sua família, blindar seus aliados, perseguir adversários, ter acesso a informações sigilosas e proteger os crimes da sua família, do qual ele é chefe da organização criminosa. E as polícias militares, e aí tem uma questão importantíssima. Não pense que foi acidental o que aconteceu no Ceará. E não pense que foi acidental quando aquele senhor da Força Nacional, que dirige a Força Nacional, fez aquele discurso criminoso contra a Constituição. Por que criminoso? Ele foi falar para amotinados, e motim é crime pelo regulamento militar e pela Constituição, que está acima de tudo, chamando os amotinados, que era um pequeno grupo da Polícia Militar cearense, de heróis. Aquilo tem em outros estados conexão. E ele está estimulando a rebelião das polícias militares para o seu projeto criminoso de poder. Então notem, de um lado, ele trouxe principalmente o Exército. De outro, Polícia Federal. De outro, ele quer quebrar, ele odeia hierarquia, né? Porque ele foi preso quando era oficial. Ele está trazendo, ele quer amotinar as polícias militares, enfraquecendo os governadores, que hierarquicamente são os comandantes das polícias militares, né? Há outros apoios, mas são secundários para ele na sociedade. Evidentemente, não são esses grupos de 50 pessoas, 40 ou 100 que vão na rua ficar buzinando. Isso aí é patético. Ou um outro empresário, ou Quasímodo, um ali, outro cá. Isso não interessa para ele. Na sua mente doentia, ele quer rasgar a Constituição, humilhar os outros dois poderes, legislativo e judiciário, e dar um golpe de Estado. É isso. E ele está construindo isso. E eu tenho cantado essa análise, cantado essa bola no sentido mais popular, mostrando que, primeiro, temos a crise sanitária mais grave. Segundo, temos a crise econômica mais grave do Brasil republicano. Terceiro, crise institucional e política, que ele fomenta sistematicamente. Foi na manifestação golpista nesse mês, recorde-se, no domingo em Brasília, o que ele fez, conclamando a desmoralização dos outros poderes. Lembra quando no sábado, há cerca de 10 dias atrás, naquela live, ele pegou o celular e virou e apontou para o Supremo e disse: a culpa lá do Supremo. Então essa é a terceira crise político-institucional para chegar no caos social. Ele quer o caos social. O que é o caos social, grosso modo? É que vai morrer muita gente. O Taishi está dizendo que pode morrer 1000 por dia sem nenhum problema. Eles não falam com emoção, não tem qualquer identificação, né, com o outro, não tem a noção de solidariedade, de civilização, de coletividade, que somos todos brasileiros. Nada, não passa por esse tipo de gente, esse sentimento. Você vê que o Bolsonaro, você percebe, ele está alegre com tudo isso. O mundo inteiro está triste. O Boris Johnson, inclusive, saiu agradecer o NHS, o sistema público inglês. Olha, um conservador falando desde a Thatcher, estão destruindo, né? Todo o estado de bem-estar social existente lá no Reino Unido, né? Você vê todos, né? Todos sinceros, visitando, se deslocando para lá e para cá. Nada, nele não tem sentimento algum. Ele é um psicopata, ele é um doente. Agora, nós não podemos assistir nessa conspiração, né? Polícia Federal, Exército, as polícias militares, os amotinados, ele está enfraquecendo a autoridade dos governadores a todo momento. Ele está preparando um golpe de Estado e ele precisa do caos social. Precisa de vários mortos e vai acusar os governadores dos mortos. Na mente doentia dele é assim, ele já tem falado. Vai ter um caos econômico, queda de arrecadação das prefeituras, governos estaduais, União, empresas quebrando, milhões de desempregados. É o cenário típico para isso.
personalidade doentia, e nós já tivemos na história, mas de viés extremista, mas ele, pensar a crise da Alemanha pós 29, e o que aconteceu em janeiro de 33, mas naquele interregno entre outubro de 29 a janeiro, outubro de 29 quando começa a crise, nos Estados Unidos espalha para todo mundo, em janeiro de 33, toda a turbulência que passa a Alemanha, especialmente nesse período, né? Ele quer, ou a Itália no período que precede a marcha sobre Roma, entre o final da da Primeira Guerra de 1918, né? A Itália se sentindo traída com o Tratado de Versalhes, até a marcha sobre Roma. Em 1922. Vocês observem, atentem para o que está acontecendo. Ele está jogando o país para isso, né? Agora cabe, e nós estamos assistindo, eu tenho alertado, né? Eu tenho o poder da voz, da reflexão, de ouvir, de dialogar com vocês, né? Não tenho mais poder algum, como qualquer cidadão brasileiro. As instituições precisam agir. A sociedade civil precisa agir, porque veja os sucessivos ataques criminosos à Constituição. E sempre encerro com a passagem inesquecível daquelas frases que marcam a história do nosso país, né? Do Dr. Ulisses, a 5 de outubro de 88. Disse o Dr. Ulisses que traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu digo com a maior tranquilidade, Marco Antônio Villa diz o seguinte: Jair Bolsonaro é traidor da Constituição. Jair Bolsonaro é traidor da pátria. Agora nós, brasileiros e brasileiras, não podemos assistir o suicídio na nossa pátria de braços cruzados. Vamos ter de lutar no nosso campo, que é da civilização, da democracia, né? Do Estado Democrático de Direito, não no campo dele, né? Da barbárie, da violência, da tortura, da criminalidade, que é o lugar dele, entre marginais. O alerta está sendo feito todo dia nas nossas conversas, não é por falta de aviso. Bem, se você gostou dessa live, de tantas outras lives no meu canal e não se inscreveu no meu canal, sugiro que eu faça, blog do Villa, Marco Antônio Villa, ative as notificações, utilize a página dos comentários, notificações e aquele sininho que avisa as novas postagens, né? Coloque like lá no que vocês gostaram. Lembro do www.cursosdovilla.com.br, que nós estamos apresentando o primeiro de vários cursos, vocês vão ver lá na plataforma, esse primeiro é sobre a história da ditadura militar no Brasil, e lembro também que nós vamos ter vários encontros, né? Quer dizer, vamos, mesmo no feriado, ao contrário do Mandrião, o Mandrião não trabalha nunca, né? Mas eu estou sempre trabalhando, você, nós, brasileiros, somos trabalhadores, né? Somos trabalhadores com muito orgulho, né? Com muito orgulho. E amanhã nós temos, então, um próximo encontro, assim como no final de semana. Vivemos um momento atípico, dificílimo, não podemos perder essa possibilidade desse diálogo. Até!